que a gente possa, no desenvolvimento da leitura aqui, a qualquer momento, por favor, vocês possam abrir aí o microfone do chat e falar, né, para que a gente possa construir isso em conjunto. Nós paramos no capítulo 17, predições do Evangelho, item 24, né? Minhas palavras nunca passarão. Então, no item 24 do livro da Gênesis, no capítulo 17, predições do Evangelho, então seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhes: sabeis bem que os fariseus, tendo entendido o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste nunca tenha plantado será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. E se um cego conduz outro cego, eles cairão os dois na fossa. Isso está em São Mateus, capítulo 15, versículo de 12 a 14. Os discípulos questionaram aqui Jesus, né, sabendo que os fariseus tinham bem compreendido, né, as colocações do Cristo. E eles ficaram incomodados, escandalizados aqui, né? Eles ficaram perplexos. E Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste nunca tenha plantado será arrancado. Então, acho que essa é uma lição para que a gente possa refletir, né? Que nos nossos atos, nas nossas condutas ou nos nossos pensamentos, nas nossas intenções e nos nossos ideais, possam cada vez mais estar reverberando no âmago da nossa alma essa passagem do Cristo aqui. Toda planta que meu Pai Celeste nunca tenha plantado será arrancada, né? E aí ele completa: deixai-os, né? São cegos que conduzem cegos. Então, trazendo talvez para hoje, se nós tivermos fascinado, se nós tivermos com a certeza, né, de todo o nosso ser, de defender um ideal, e esse ideal, esse propósito, ou essa meta que assim colocamos na nossa vida, não estiver alinhavada com as condições divinas, né, quem vai convencer-nos que estamos errados? Porque se estamos com uma venda, se não estamos enxergando, né? E aí eu estou junto com mais 1, 2, 3, 4, ou, sei lá, metade do planeta, nós vamos cair na fossa, né? Nesse trocadilho aqui que Jesus deixou. Mas, então, isso é muito importante para que a gente possa, dentro dos nossos ideais, dos nossos pensamentos, encontrar o que há de melhor e o que há de mais justo, mais honesto, mais lógico, mais correto, que eu dê conta de elaborar para tomar decisão. E assim eu fizer, né, eu estou tranquilo com a minha mente. Então eu não vou ter aquela cobrança íntima de estar pensando uma coisa e fazendo outra, né? De estar enganando com um propósito, com uma outra intenção, que a minha mão direita está fazendo uma coisa para distrair, enquanto a esquerda possa estar fazendo outra outra coisa. Então, essas passagens do Cristo sempre estão remetendo ao nosso fórum íntimo, à nossa essência da alma, que conduz esse corpo material, o que ela quer. Ela quer a verdade, ela quer a honestidade, ela quer a bondade, ou ela quer outra coisa que nunca foi plantado por Deus, e se isso acontecer, né, isso vai ser arrancado de uma forma natural,
porque é a lei de Deus, né? A lei é para ser cumprida, e cada vez que eu não cumpro, eu vou ter consequências perante ela, né? Então, Jesus é um grande revelador das leis divinas. Então, eu acho que Kardec está trazendo também esses pontos para que todas as passagens que Jesus está comentando, também com esse olhar, né? O que ele está revelando enquanto legislação imutável de Deus, né? E como que eu aplico isso na prática. No item 20, se vocês quiserem comentar, por favor. 25, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O céu e a terra, né, o que nós conhecemos de matéria, vai passar. Por que a palavra do Cristo nunca vai passar? Porque se nós conseguirmos ler a Bíblia, né, o Novo Testamento aqui, e encontrar em Jesus as orientações de uma legislação divina, e essa legislação bem compreendida, absorvida e aplicada por nós, ela vai valer em qualquer instância, em qualquer planeta, seja encarnado, seja desencarnado, seja em Júpiter, seja em Marte, seja em Sirius, né, seja em outra nebulosa. Porque Deus, né, dentro da proposta, da lógica que o Espiritismo traz, Deus não é, né, partidário, ele gosta do Arthur, né? Então ele agrada o Arthur e prejudica o Ravazzi, né? Então ele toma partido, ele prefere um filho a outro filho, né? Ele faz leis diferentes. Então a lei divina, né, ela não pode mudar, porque senão não teria uma justiça, né? Então, por isso que quando Jesus está falando isso, em verdade vos digo, ele está revelando uma lei. Então, essa lei não vai passar, né? O que vai passar é a transformação da terra, né? É a transformação dos céus, enquanto nós conhecemos, as luas, os astros, as estrelas, que servem como, né, como guias para que a gente possa marcar o tempo, para que a gente possa fazer estudos, porque nós não temos acesso, né, lá aos outros planetas fisicamente falando. Então, nós podemos fazer um paralelo contemplativo, comparativo, né? Mas o que Jesus está afirmando? Que o que eu estou revelando de verdade, essa verdade é lei, essa lei é imutável, e guardem-a e apliquem-na, porque isso vai servir para tudo, né, o que todos os âmbitos. As palavras de Jesus nunca passarão, porque elas serão verdadeiras em todos os tempos. Então, aqui já tem um comentário em cima disso. Seu código moral será eterno. Então, esse código moral, né, essas leis naturais, porque é uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, as leis naturais são as leis divinas? Sim, né? Então, esse código moral é eterno, porque contém os caracteres do bem que leva o homem ao seu destino eterno. No entanto, suas palavras chegam a nós puras, livres de todas as misturas e falsas interpretações. Então, aqui, Kardec está fazendo um alerta que, mesmo na análise que a gente está fazendo, nós temos que levar em conta que teve várias e várias traduções, que Jesus não escreveu, né? E que isso está na sua pureza, na sua essência máxima, livre de interpretação, livre de mistificação, livre de falsas interpretações ou de misturas. E isso é muito importante, porque nós vamos pegar, trazendo, por exemplo, para o Espiritismo, né? Eu estava estudando aqui o último capítulo do Livro dos Espíritos, eu tenho uma versão aqui do Herculano, tem uns 4, 5 livros aqui do Livro dos Espíritos, peguei uma em PDF, né?
do próprio Herculano no site. E aí você faz comparação das traduções, tem erro. Aí eu falei assim, mas esse número aqui está errado, né? E a tradução era do Herculano. E a gente tem como o Herculano, né? Como na fala de Emmanuel, o melhor metro que mediu Kardec. Mas numa citação que ele jogou uma questão, a questão não batia com a resposta. E eu fiquei incomodado com aquilo. Fui lá no original, francês. Tive o cuidado de ir aqui na minha biblioteca, aqui em casa, peguei lá o catálogo racional que Kardec publicou das obras necessárias ou básicas para montar uma biblioteca espírita, e lá nessa obra tem lá o Livro dos Espíritos e a última tradução, a última edição que o Kardec montou em vida. Fui lá, aí peguei certinho, né, a última revisão que Kardec fez, mano, e realmente estava errado, né? Ou o editor errou, alguma coisa aconteceu. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nas traduções, né, nós já falamos disso, nós vamos começar, acabando o livro dos Espíritos, nós vamos começar a ler o livro dos Médiuns, e na primeira página do livro dos Médiuns, está lá, Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores, não é isso que nós já comentamos aqui? Deixa eu ver de novo aqui. Olha lá, tradução do Herculano Pires. Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. É o que eu tenho aqui. E peguei todos os livros do médium que eu tenho físico. Todos estão assim. Fui lá no original. Fiz a mesma cautela. Lá está escrito Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Né? E evocadores, para mim, é bem diferente do que doutrinadores. Então, são cuidados que nós temos que ter em tudo que nós formos analisar com profundidade, principalmente com a internet, porque o que tem de coisa rodando que está distorcida, ou mal traduzida, ou interpretada errado, né? Então, se a gente fizer um paralelo de mais de 2.000 anos para pegar o texto do Cristo, então isso também nós temos que levar em conta para não cair na guerra da letra, né? E se cada Bíblia que você pegar, nós vamos encontrar aí traduções diferentes. Mas o que nós precisamos analisar, e aí dar conta de fazer, né? Pegar o fundo, né? Qual que é o princípio moral? Que é isso que fala. Porque o que Kardec está analisando? As palavras de Jesus nunca passarão, porque elas serão verdadeiras em todos os tempos. Seu código moral será eterno, porque contém os caracteres do bem que leva o homem ao seu destino eterno. E é aqui que nós precisamos pegar, é aqui que nós precisamos nos agarrar, como a tábua de salvação, para colocar em nós mesmos, né? E, de repente, parar de ficar degladiando sobre a periferia de uma palavra, uma entonação, outra. Por quê? No entanto, suas palavras chegaram a nós puras. Kardec está nos fazendo uma pergunta. Será que tudo isso chegou livre de misturas, de falsas interpretações? Todas as seitas cristãs têm compreendido seu espírito, né? Todos os segmentos religiosos que se ditam cristãos, com as suas interpretações, reedições, as suas explicações, os seus compêndios, os seus decretos, né, têm verdadeiramente compreendido o seu espírito? Kardec nos pergunta. Haverá algum deles distorcido o seu verdadeiro significado? Como resultado do preconceito e da ignorância das leis da natureza? Haverá algum que se torne um instrumento de dominação para servir a ambições e interesses materiais? Em uma escada para ascender na terra e não para subir no céu? São questionamentos que Kardec vão levantando, que eu acho que são de fundamental importância, que a gente também faça quando lermos mensagens espíritas, quando a gente lermos livros espíritas, né, para a gente trazer
para a nossa realidade. E não para refutar aquele autor, né, crucificá-lo, mas para que nós não caiamos nas armadilhas, né? Que podemos ler tudo, consultar tudo, mas que nós tenhamos a capacidade de reter o que é bom, né, para que a gente não se perca. Então, isso é uma conquista que nós precisamos lutar para isso, né? Para adquirir essa musculatura intelectual, para que a gente possa enfrentar esse tipo de coisa com a maior normalidade possível, né? Com o maior racionalismo. E isso não significa que nós estamos aqui num embate, que está jogando um contra o outro, que está falando mal daquela personalidade. Não, não, nós não precisamos concordar com tudo, mas nós precisamos ser coerentes conosco mesmo, para poder começar a viver a verdade em nós, né? Então, eles adotaram, todos eles, como regra de conduta, a prática das virtudes que ele apresentou como uma condição expressa para a salvação, ou todos os segmentos que se ditam cristãos usam de subterfúgio e de práticas, de interesses, de ambições, né, de escadas para se ascender ou ascender aquele grupo ou aquela igreja na terra, mas não, né, eleva para subir ao céu. Esse é o questionamento. É basicamente, olhai, né, e reconhecereis as árvores pelos frutos. Todos eles estarão isentos de repreensões que ele dirigiu aos fariseus dos templos. Finalmente, todos eles, tanto na teoria como na prática, serão a pura expressão de sua doutrina, né? O que ele está falando? Aqueles que se ditam cristãos de uma certa vertente religiosa, ou nós que nos ditemos espíritas, estamos na teoria como na prática, na nossa mais pura expressão fidedigna à doutrina, né? que intitulamos prosélitos, né? Ou defensores, ou participantes. A verdade, sendo uma, não pode estar em afirmações contrárias, e Jesus não poderia querer dar duplo sentido às palavras. Isso precisa ficar muito claro, né? A espiritualidade superior, e aí Kardec está fazendo alusão aqui ao Cristo, né? As falas deles não tem duplo sentido, não é dúbia, ela não tem maledicência por trás, ela tem muito poder de síntese. Às vezes, uma palavra, uma frase, você pode retirar muita coisa dali, mas essas coisas têm que ter coerências, né? Elas não podem obter em si mesmo afirmações contrárias, né? Jesus não poderia dar duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradiziam, se umas consideravam como verdade o que a outra condenava como heresia, é impossível que estejam todas elas com a verdade. E isso acontece, né, em todo segmento religioso. E no movimento espírita também não é diferente. Essa enormidade de centros que se abrem, na grande maioria, não se abrem para representar a pura expressão da doutrina, mas por dissidência ideológica ou de interpretação da outra casa que a pessoa frequentava. E isso é muito ruim, né? Porque isso não tem nada a ver com o espiritismo, tem a ver com a personalidade dos integrantes do movimento espírita. Ou, como no caso aqui, as seitas que uma brigavam da outra, é que sempre eles abriam uma outra corrente, porque não concordava com aquela interpretação que faziam dos ensinamentos. E isso, né, hoje, se a gente pegar aí, já visto no Brasil, a quantidade de CNPJ de igrejas católicas, protestantes, e de cada segmento, a sua variedade, nós vamos ver e entender que isso está longe de acabar, né? O que não passará
é o sentido verdadeiro da palavra do Cristo, de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o falso sentido que deram às suas palavras. Então, traduzindo aqui, o que Kardec está querendo dizer? Não precisamos nos incomodar com as coisas que foram construídas sobre um falso sentido, porque o que nós temos que construir conosco mesmo é aquilo que seja numa base sólida e verdadeira dentro dos princípios moral dos ensinamentos do Cristo. Então, Jesus, tendo a missão de trazer aos homens o pensamento de Deus, né, e o pensamento de Deus está ali também as suas leis, né, como ele a utiliza, né, e várias vezes Jesus fala, o reino dos céus é como, né, tal e tal coisa. O meu pai, né, Deus é como um fazendeiro. Então ele vai dando algumas comparações para que a gente possa, com a nossa capacidade intelectual e moral, ir avançando nessa compreensão, né, desse pensamento de Deus, como Deus age, como Deus pensa, como Deus atua. Claro que guardado a proporção na nossa pequenez, na pequenina capacidade intelectual. Então, né, quando Kardec está falando aqui que Jesus tem a missão de trazer aos homens o pensamento de Deus, não vamos imaginar que é na sua plenitude, porque não dá, né? É impossível. Então, sua doutrina pura pode ser somente a expressão desse pensamento. É por isso que ele disse, toda planta que meu Pai Celeste nunca plantou será arrancada. Então, por mais intriga que esteja, por mais controvérsia que possa haver, por mais, né, sei lá, qualquer coisa que a gente possa imaginar, se não tiver dentro da pureza e da proposta divina, isso não vai perdurar. E isso vai ser arrancado, porque na evolução que somos fadados a percorrer, tudo que é ruim e pernicioso vai ficar para trás, né? Aí pode ser pelo bem, com alegria, com consentimento nosso, ou pode ser, se a gente embrutecer tanto, né, ficar muito empedernido no mal, então vai chegar uma hora que vai ser arrancado, né, sem a nossa vontade, né, expressa. E aí vai doer, nós vamos ficar embrutecidos, nós vamos ficar magoadinhos, nós vamos chorar, né, porque nós queríamos outra coisa, mas, né, foi necessário para que a gente despertasse alguma prova, né, especial na nossa vida, para que a gente pudesse melhor compreender. Então, a pedra angular, no item 27, não tem de jamais lido essa palavra nas Escrituras, a pedra que foi rejeitada pelos que edificaram é transformada na principal pedra angular. O que está falando disso aqui? Nós, na construção antiga, e aí nós estamos falando de uma cópia, né, de Jerusalém, do Templo de Salomão, você tinha essa pedra angular, essa pedra fundamental, aquela pedra inicial. E aquilo simbolizava, né, a base de todos os princípios para sustentar a edificação. Mas se essa pedra, que seria a melhor pedra, foi rejeitada pelos construtores e aqueles que edificaram aquele templo, né, o que é esse templo? Se não alguma coisa que vai virar ruína. É o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. É por isso que vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo onde produzirá o quê? Frutos. E o fruto nosso, né, ele tem que ser, ele tem que sair do imaginário e vir para a matéria. Então, se nós bem compreendermos isso, é válido, é lícito a instrução, tanto que o Espírito de Verdade pede, Espírita, instruí-vos,
Mas o primeiro mandamento é amai-vos. Porque se eu me isolar numa instrução e ficar no meu imaginário produzindo um monte, né, de conceitos maravilhosos e eu nunca concretizá-lo na prática, que fruto eu estou produzindo? Né? Então, não tem sentido a minha existência, porque eu não colaborei com nada. Né? Então, isso é muito ruim. Então, aquele que se deixar cair sobre essa pedra se quebrará, e ela esmagará aquele sobre o qual cairá. Numa figura de linguagem, se nós estamos criando, né, teorias, monstros, falsas doutrinas para nós mesmos, isso está tomando um corpo e uma forma muito grande em nosso eu interior. A hora que eu acordar que isso está tudo errado, isso vai me esmagar. E eu acho que talvez, né, esse tema é muito, como é que eu posso falar? É muito atual, e eu acho que nesse mês, né, do Setembro Amarelo, que é o mês do suicida, né, e eu estava fazendo uma análise de dados, né, do que a pandemia está matando e o que o suicídio mata no Brasil. Então, nós temos assim um paralelo que, vou arredondar aqui, é menos, mas bom, vamos pegar preciso. 8 mortes por 1 milhão de habitantes no Brasil que morreram de Covid. No suicídio, são 61, né, mortos por 1.000 habitantes no Brasil. Então, isso é relevante, por quê? Porque nós estamos fundando toda a nossa estrutura psíquica em coisas materiais. E quando nós despertarmos, nós não vamos dar conta. E essa pedra vai cair em cima de nós. E se nós não tivermos estrutura, a gente se perde. Então, e o que eu estou querendo trazer com o suicídio aqui é toda a parte de trás, né, que não o ato em si, mas tudo que permeia, que é todos os processos de ansiedade, processo depressivo, processo de transtornos, né, de todos os âmbitos, né, de desencaixe, de não se reconhecer como um ente, filho de Deus e amado por Deus, mas sempre como um coitado, isolado, maltratado, né, sempre à mercê de alguém, dar uma ordem, né? Isso acontece até, às vezes, para nós, como estamos ali começando, ou às vezes médio experimentado, você está dependendo, né, de uma posição, ou de um passe mais forte, então a gente começa a criar conceitos que não são da doutrina espírita, mas são enxertos de um monte de patologias mentais que trazemos, né? E esses frutos, né, quando nós dermos conta que edificamos a nossa casa inteira, o nosso templo inteiro em cima dessas pedra fundamental, que ela se desfaz, aquele que se deixar cair sobre essa pedra se quebrará. E ela vai esmagar. Por quê? Porque aí ela desestrutura. Então, isso é muito profundo, né? E nós temos que tomar cuidado com isso, para quê? Para que a gente consiga edificar em nós mesmos e para que nós consigamos administrar o nosso tempo para procurar, dentro de qualquer tipo de busca que estamos fazendo, seja lendo a Bíblia no Novo Testamento, seja lendo aí as obras espíritas, seja lendo alguns filósofos, ou seja lendo a atualidade, né, para que a gente tenha aquele ganho intelectual, aquela formação intelectual, para cumprirmos o segundo mandamento, espíritas, instruí-vos, que a gente possa se dedicar a isso, freando os impulsos materiais, né, para que a nossa pedra, que hoje está edificada no materialismo, possa vir devagarzinho, né, sendo dissolvida e consolidada já num cimento espiritual que nós já damos conta de produzir. Mas precisamos construir isso.
isso não vai ser dado por graça. Deus não vai lhe dar a graça de receber isso num passe de mágica. Né? Eu não vou receber isso pelo um passe mediúnico. Eu não vou receber isso de uma comunicação do Espírito. Eu não vou receber isso num tratamento espiritual. Ou nem vou receber isso numa cirurgia da minha glândula pineal. Né? Nós vamos receber isso na construção e no esforço individual de identificar a mais pura doutrina do Cristo, né? E aquela expressão sublime do seu pensamento, que é a reverberação do pensamento de Deus, aqui na palavra de Kardec, em nós. Mas isso só não basta. Esse é o primeiro ponto, a instrução. Mas eu preciso aplicar isso na prática. Então, é praticamente a proposta de Pestalozzi, que a educação ela fosse, na construção de um novo ser, ela repartida equilibradamente entre o cérebro, o coração e o braço. E Kardec várias vezes coloca discípulo de Pestalozzi. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Então, quando a gente vai pegar o tríplice aspecto do Espiritismo, que é ciência, moral e filosofia, e nós não colocarmos e entendermos que nós temos que absorver toda a parte filosófica, toda a parte moral no coração, mas nós temos que pôr a parte científica do laboratório vivo da realidade em que estamos inseridos. Então, para nós, né, o copo é real e o outro precisa de uma água, senão ele morre, como nós também. Então, como fazer na conciliação de tudo isso para que essa pedra angular a gente comece a edificá-la, transformando tudo aquilo que a gente fundamentou, solidificou como equivocado até agora. E eu estou falando aqui é para mim mesmo, não estou falando para vocês, não. Que o bom é de ler aqui que a coisa vai ficando, né? Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, tendo entendido essas palavras de Jesus, os caras não são bobos, eram instruídos, né? Eles concluíram que era deles que ele falava. Jesus estava falando diretamente, o verbo era direcionado. E querendo se apoderar dele, temera o povo, porque eles o olhavam como um profeta. Então, Jesus foi crucificado porque ele ia de encontro, né, aquelas modos operantes que os fariseus, que os saduceus, que os sacerdotes, né, utilizavam como prática de sublimação, de pureza, né, de elevação, de conduta moral elevada. E Jesus vem e aponta, né? E quando ele aponta, ele faz a crítica, e eles que estavam no poder não gostaram, deram um jeitinho, né? Bom, vamos acabar com o homem, que senão ele vai acabar com a gente, né? Então, mais uma vez, edificaram a rocha do lado errado, porque fizeram o pior ato que eles podiam escolher. Mas, né, a palavra de Jesus se tornou a pedra angular. Isso quer dizer a pedra de consolidação do novo edifício da fé, elevado sobre as ruínas do passado. Os juízes, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, tendo rejeitado essa palavra, as palavras de Jesus os esmagou, como esmagará aqueles que, a partir de então, a desprezarem ou desfigurarem o seu sentido, em benefício de sua missão. Você vê que aqui a proposta da retórica, da distorção do verdadeiro conceito e da desconstrução daquela essência pura já estava acontecendo, né, já no tempo de Jesus. Aliás, tem um livro, não está aqui, que é do Herculano, Os Filósofos. Então ele começa lá com Sócrates, Platão, depois acho que tem, não sei se é Demócritus, Epócrates,
E o Hipócrates era o pai do sofisma, o pai que criou a retórica, que o interesse dele, e ele começou a vender as aulas, e Platão dava aula de graça, porque ele entendia que era sublimado o ensino, e a meta dele era elevar o ser humano, e isso não poderia, ser cobrado para fazer. Então vem essa parte, do Hipócrates, ali que é por volta de 400 anos antes de Cristo, onde ele cria essa condição que o que vale é ganhar o discurso, mesmo que seja em cima de conceitos errados e equivocados, porque não importa o método, o que importa é ganhar o embate do debate que foi instaurado. Então, você vê que essa prática, ela pegou, né? Porque qual que era o modus operantes ali naquela época? De fazer articulações, intrigas, desfigurarem, desprezarem, esmagando as palavras, tentando esmagar as palavras que Jesus professava. E o que vai acontecer na prática? Na prática, eles vão ser esmagados. Eles vão ser desprezados, eles vão ser desfigurados, porque eles inverteram a verdade. E isso foi tomando uma proporção, conforme o crescimento da humanidade, e hoje basta a gente ter olhos de ver, que nós vamos ver ainda que isso é muito comum, principalmente no capitalismo e nos interesses que estão por trás aí de todas as ordens. Então, a parábola, vocês querem falar alguma coisa aí? Vocês estão quietinhos? Quiser comentar, liga o microfone. Parábola dos vinhateiros, homicidas. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, fechou-a com uma cerca viva. E escavando a terra, ele aí edificou uma torre. Depois, tendo-a alugada a vinhadeiros, ele se foi para um país distante. Ora, o tempo das frutas estando próximo, ele enviou seus servidores aos vinhateiros para recolher os frutos da sua vinha. Mas os vinhateiros, tendo capturado os servidores, agrediram um, maltrataram o outro, lapidaram o terceiro, e ele lhe enviou ainda outros servidores, em maior número que os primeiros, e foram tratados da mesma forma. Enfim, enviou-lhe o próprio filho, dizendo para si mesmo: terão algum respeito pelo meu filho. Mas os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre eles: eis o herdeiro, vinde, mantemo-lo e seremos, matamo-lo e seremos senhores de sua herdade. Assim, tendo-se apoderado dele, lançaram-no fora da vinha e o mataram-no. Quando, pois, o senhor da vinha vier, como tratará os vinhateiros? Responderam-lhe: fará perecer miseravelmente esses perigosos e arrendará sua vinha a outros vinhateiros que lhe... Só um minutinho. Permitindo... fará perecer miseravelmente esses perigosos e arrendará sua vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos na estação. Quer dizer, essa passagem de Jesus, de Mateus capítulo 21, é praticamente a história dos profetas, mais profetas, depois de Jesus. E aí, Jesus mesmo pergunta para o povo lá: e aí, vocês escutaram a história? O que o senhor da vinha vai fazer? E olha o que ele responde: fará perecer miseravelmente esses perigosos e arrendará sua vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos na estação. Então, a lógica e o bom senso, porque foi eles próprios que disseram a Jesus a resposta,
fica claro que não adianta a gente tentar querer destruir a lei, né? Então, o pai de família é Deus. A vinha que plantou é a lei que ele estabeleceu. Os vinhateiros, aos quais arrendou sua vinha, são os homens que devem ensinar e praticar a sua lei. Os servidores que enviou até eles são os profetas que eles mataram. Seu filho que ele enviou é Jesus, que eles mataram do mesmo jeito. Como, pois, o Senhor tratará seus mandatários prevaricadores de sua lei? Ele os tratará como foram tratados seus enviados. E chamará outros que lhe prestem melhor conta de seus bens e da condução de seu rebanho. Assim ocorreu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes, com os fariseus. Assim será quando ele vier pedir conta a cada um do que tenha feito de sua doutrina. Tirará a autoridade de quem dela tiver abusado, porque quer que seu campo seja administrado conforme a sua vontade. Após 18 séculos, a humanidade chegada à idade viril está madura para compreender o que o Cristo não aprofundou. Porque, como ele próprio dizia, não o teriam compreendido. Ora, a qual resultado chegaram os que, durante esse longo tempo, ao longo período, têm sido encarregados da educação religiosa? Qual o resultado que nós temos na prática? Né? O que nós estamos produzindo? E podemos fazer essa pergunta para nós, para o movimento espírita, né? O que nós estamos fazendo? O que nós temos gerado? Quais frutos estamos produzindo? O que estamos deixando de legado? Quais as interpretações, né? E quais as educações estamos formando no outro, enquanto seres humanos elevados na moral? Em verdade, a indiferença suceder à fé e a incredulidade se erigir como doutrina. Então, o que eu emendei aqui, eu vou ler aqui de novo só para a gente entender. Ora, qual o resultado que chegaram os que durante esse longo período têm sido encarregados da educação religiosa? Em verdade, fala Kardec, a indiferença suceder à fé e a incredulidade se erigir como doutrina. Então, o que nós conseguimos de fruto na prática? A indiferença sucedeu à fé. E a incredulidade se ergueu como doutrina. Em nenhuma outra época, de fato, o cepticismo e o espírito de negação foram tão disseminados em todas as classes da sociedade. E, infelizmente, isso não parou no século XIX, aí, e continuou até hoje, 20, 21. Mas, se algumas das palavras estão encobertas sobre as alegorias no que concerne à regra de conduta, as relações homem a homem, quanto aos princípios morais dos quais ele faz a condição expressa da salvação, Evangelho conforme o Espiritismo, capítulo 15. Seus ensinamentos são claros, explícitos e sem ambiguidade. O que fizeram de suas máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez a seus apóstolos para converter os homens pela doçura e pela persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele deu exemplo. Em seu nome, os homens se lançaram ao anátema e à maldição. Massacraram-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Fizeram um Deus ciumento, cruel,
vingativo, parcial, daqueles que Jesus proclamou infinitamente justo, bom e misericordioso. Sacrificou-se a esse Deus de paz e de verdade milhares de vítimas nas fogueiras, pelas torturas e as perseguições. O que jamais sacrificaram os pagãos aos falsos deuses. Venderam-se às preces e aos favores do céu. Em nome daquele que perseguiu os verdilhões do templo e que disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. O que diria Cristo se viesse atualmente entre nós? Se viesse seus representantes ambicionar as honras, as riquezas, o poder, os faustos dos príncipes no mundo, enquanto que ele, mais rei do que os reis da terra, fez sua entrada em Jerusalém montado num asno, não estaria ele no direito de dizer: o que fizestes de meus ensinamentos? Vós, que lisonjeiais o bezerro de ouro, que fazeis em vossas preces uma ampla participação aos ricos e uma mirrada participação aos pobres. Quando eu vos tinha dito, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Mas, se ele não está carnalmente, ele está em espírito. E como mestre da parábola virá pedir conta aos seus vinhateiros do produto de sua vinha quando o tempo da colheita chegar. Então, eu acho que vale a pena depois a gente ler de novo isso, né, em casa, aí, cada um aí devagar, pausadamente, e compreender a profundidade e da atualidade dessas colocações, dessas abordagens, né, e trazendo todos os ensinamentos para que a gente possa ver o passado, conhecer o passado, analisar o passado, né, e aprender com o passado, sem sombra de dúvida, mas que possamos trazer esse ensinamento para a nossa vida prática atual, o que nós estamos fazendo com todos os ensinamentos do Cristo na nossa vida prática. Né? Eu acho que essa é uma das lições. Né? Vamos entrar aqui no... Acho que dá mais um pouquinho aqui. Um só rebanho, um só pastor. Que eu acho que isso era a ideia, né, do Cristo e talvez a ideia do Espiritismo, não fazendo prosélitos, né? Porque Jesus nunca falou para ninguém, né, para ele deixar de ser samaritano, para a mulher samaritana abandonar a família dela e ir se dedicar aos sumérios. Ele nunca falou, né, sei lá, para um hebreu virar outra coisa. Né? Então, o que ele quis? Unir dentro dos princípios de Deus, da sua moral elevada, uma só orientação, um só caminho, né, do seu rebanho. Isso não significa criar uma religião única no planeta. Isso é bobagem, né? Porque nós, se a gente pensar e querer colocar esse plano na prática, nós temos que desprezar todo o passado, né? Você tem que desprezar toda a tua essência. E eu acho que isso vai completamente do desencontro da beleza da diversidade. Né? Então, um só rebanho e um só pastor, tendo ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso também que eu as conduza. Elas escutarão minha voz, e só haverá um único rebanho e um único pastor. Então, as ovelhas
tem de vários apriscos, né? Então, nós somos de vários pontos do planeta, com várias histórias, com várias crenças diferentes, mas a proposta é que Jesus seja a base, a pedra angular. Quando o Espiritismo, Kardec vem falar que o Espiritismo não tem a pretensão de ser religião, no sentido disso que nós estamos tentando falar, de ser uma única igreja religiosa, com templos suntuosos, divididos em cada município do estado de São Paulo, em cada cantinho no planeta. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Porque a proposta que Kardec quer é que a unidade de pensamento, as bagagens científicas, filosóficas e morais, seja a linha mestra de todos nós, na diversidade, mas que a gente tenha uma coerência, uma coesão de princípios. E isso é o que Jesus está falando aqui. Tenho ainda outras ovelhas, que não são desse aprisco. E é preciso também que eu as conduza. Elas escutarão minha voz, e só haverá um único rebanho e um só pastor. E aí a gente traduz esse negócio como se, né, tem que todo mundo, se não falar que é cristão, ortodoxo, né, não sei o quê, não, então, ou mata, ou faz qualquer coisa, e de repente o movimento espírita está caindo na mesma problemática. Aquele que não é da minha religião, eu desprezo. Aquele que não aceita o meu centro, eu não converso, eu não falo, eu não dialogo, né, é meu inimigo mortal. Então, isso é muito ruim, porque eu vejo hoje que o Espiritismo vem alinhando, inclusive com isso com Cristo. Não temos que, ninguém está querendo moldar e transformar, né? Falar para o japonês deixar de ser japonês, dele renegar a família dele, de ser, não, né? E aí ele tem que virar tudo num. Então eu acho que isso é muito, muito problemático. Né? Estou falando que é a maneira que eu enxergo, e também não estou falando que eu estou certo, mas eu acho que eu tenho a obrigação de colocar o ponto de vista do jeito que eu leio na doutrina espírita e o jeito que eu vejo que isso é coerente com Jesus. Né? Então, religião de Jesus é religar cada ser humano a Deus. E a religião do Espiritismo é religar o ser humano a Deus. E não é criar templo, não é criar dogma, não é criar casta hierárquica, não é fazer nada disso. Né? É simplesmente amai-vos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Espíritas, amai-vos. Segundo mandamento, instruí-vos. Né? Porque com a instrução, com a sabedoria, com a inteligência, nós vamos ter mais autonomia de definir pelo livre-arbítrio qual a melhor atitude para a maioria das pessoas que me servem. E aí eu vou começar a engatinhar. Né? Então, eu acho que a gente podia parar por aqui, na 32. Né? A gente começa aqui. O que vocês acham? Já falta 3, 4 minutinhos. Né? Agradecendo, não sei se vocês querem colocar alguma coisa, falar alguma coisa, mas que possamos antes agradecer a Deus, pedindo a Jesus a paz, a união de princípios, a união de ideal, que possamos escutar no nosso âmago mais íntimo a nossa voz e a voz dos nossos protetores, dos nossos colaboradores, a voz dos trabalhadores da casa, que nós possamos discernir tudo isso e tomar a melhor decisão possível, né? Para o bem, para o belo e para o bom, né? E que os nossos frutos possam ser bons frutos, que as nossas energias nesse momento possam ser multiplicadas, potencializadas pela espiritualidade amiga, atingindo a todos que estão em desequilíbrio,
em desarmonia, seja na fisiologia, através de doenças como o Covid, como depressão, como tantos outros transtornos, né? E que o alívio de Jesus e dos seus trabalhadores reverberem nos nossos corações, hoje e sempre. Muita paz a todos.